Fique atento. Se ultimamente a vida tem te afastado das pessoas, não se desespere. Esse é o sinal que você precisava. Algo grandioso está se preparando para você. Os últimos 3 dias de novembro não são dias comuns, e a maioria das pessoas nem imaginam que esse momento realmente guarda. Algo extraordinário está prestes a acontecer. E se você tem alguma sensibilidade espiritual, por menor que seja, este é o instante em que precisa manter os olhos bem abertos. Há um motivo para você se isolar agora. A verdade é que essas próximas 72 horas vão revelar quem está pronto para entrar em um novo capítulo e quem ainda não está. Antes de qualquer grande transformação na sua vida, você sempre percebe o mesmo padrão. Você começa a se afastar sem querer, não por cansaço, não por ser antissocial, mas porque sua intuição sabe que algo está se formando dentro de você, algo que as pessoas ao seu redor não conseguem alcançar. Esses últimos dias de novembro intensificam esse instinto. Eles fazem você se voltar para dentro, não como solidão, mas como preparação. Uma espécie de incubação espiritual, onde tudo o que você vai precisar em dezembro está se reorganizando silenciosamente nos bastidores. Esse isolamento não é vazio. É o universo abrindo espaço porque algo imenso está prestes a entrar. Quem não compreender essa fase corre o risco de chegar em dezembro despreparado, esgotado e desalinhado com o que o espera. Nesses últimos dias de novembro, sua intuição se torna mais forte do que em todo o ano. Não por sinais espirituais dramáticos ou clichês, mas porque o sinal interno está ficando mais alto enquanto o barulho externo diminui. O mundo está desacelerando, as pessoas estão distraídas, o mês está terminando, e pela primeira vez em semanas, sua voz interior não precisa competir com estímulos constantes. O isolamento age como entrar em uma sala silenciosa depois de estar cercado por conversas. De repente, coisas que pareciam confusas começam a fazer sentido. Os pensamentos ficam mais claros. Pequenos sinais que você ignorou no início do mês agora revelam o que realmente significavam. Não é que sua intuição esteja despertando. É que as interferências estão desaparecendo. Sua intuição vem sussurrando há semanas. Esses 3 dias são quando você finalmente a ouve com clareza. É por isso que estar sozinho agora parece diferente do que no começo do mês. Não é vazio. É movimento interno. É a sensação de finalmente captar o sinal que tentava chegar até você durante todo novembro. E quando você começa a ouvi-lo, a direção que ele aponta é algo que a maioria das pessoas só vai perceber tarde demais. Quando novembro se aproxima do fim, a energia coletiva começa a se transformar de um jeito previsível. As pessoas entram em uma corrida emocional, energética e mental, como se de repente percebessem que o ano está escapando de suas mãos. Elas começam a revisitar suas vidas em alta velocidade, conferindo o que conquistaram, se preocupando com o que ficou para trás, revivendo conversas, analisando relacionamentos, contando erros, forçando produtividade ou tentando extrair significado dos últimos dias. Isso cria uma espécie de debandada emocional, uma pressão invisível que se espalha pelo ar sem que ninguém precise dizer uma palavra. Você sente isso na voz das pessoas, percebe no jeito delas se movimentarem, nota na forma como respondem, reagem, se retraem ou explodem. A frequência coletiva fica tensa, inquieta, agitada. Todos têm a sensação de que o tempo está acabando. Por algum motivo, nesses últimos 3 dias, você não se deixa levar por nada disso. Em vez de se afundar junto com elas, você recua, não fisicamente, mas energeticamente. Começa a se sentir distante das preocupações alheias, imune à urgência dos outros, como se observasse o desespero deles de trás de um vidro. E essa é a beleza do isolamento agora. Ele te dá imunidade. Enquanto todo mundo tenta resolver o ano inteiro em 72 horas, você entra em um estado completamente diferente. Um lugar onde não absorve o estresse de ninguém, nem as projeções, nem o barulho emocional frenético. Você não é arrastado pelos arrependimentos dos outros, nem pelas tentativas desesperadas de clareza forçada. O que o isolamento faz nesse momento é proteger seu espaço interno. Você deixa de respirar as toxinas emocionais das pessoas ao redor. Não reage às explosões alheias. Não é arrastado pelas crises de última hora. Sem nem tentar,
você se eleva acima de tudo isso. Simplesmente porque não está participando do caos emocional deles. E começa a notar algo fascinante. Quanto mais quieto você fica, mais caótico o mundo parece. Você vê as pessoas tomando decisões impulsivas, entrando em pânico por nada, criando brigas desnecessárias, levando tudo para o lado pessoal, forçando conversas, se agarrando ao passado ou buscando significado onde não existe. Novembro sempre entrega as lições mais pesadas, mas a verdade é que elas só fazem sentido quando dezembro chega. Há algo nesses últimos dias, o 28, 29 e 30, que cria um bolsão de clareza onde tudo que você viveu no ano finalmente começa a se encaixar. As pessoas acham que se isolam por cansaço ou sobrecarga, mas o que realmente acontece é que sua essência está criando distância para que você possa decifrar o que novembro tentou te ensinar. Este é o momento em que a confusão se transforma em compreensão, em que experiências dispersas finalmente se conectam e você começa a entender por que certas coisas precisaram terminar e por que certos caminhos te puxaram com tanta força. Esses últimos dias não são sobre se fechar para o mundo, mas sobre deixar o significado se assentar sem interrupções. Novembro ensina, mas dezembro explica. Quando você se afasta das pessoas, mesmo que por pouco tempo, dá espaço para que essas explicações venham à tona. É por isso que o isolamento parece natural agora. Não é fuga, é alinhamento. É seu mundo interior tentando alcançar tudo que seu mundo exterior já viveu. Esses 3 últimos dias de novembro não acontecem por acaso. Eles funcionam como uma sequência, uma progressão sutil e silenciosa de 3 etapas que se constroem uma sobre a outra. Não de forma mística ou dramática, mas de um jeito psicológico e energético que a maioria não percebe, porque está ocupada demais reagindo ao que está ao redor. Mas quando você se isola, quando sua energia volta a ser só sua, começa a sentir a mudança acontecendo dentro de você. A primeira fase traz uma tensão estranha, um alerta interno que não é negativo, mas inegável. É a sensação de que seu sistema está se preparando, não para um perigo, mas para um realinhamento. Talvez você nem consiga explicar. Só sente que está mais atento, mais introspectivo, mais consciente do que acontece dentro de si. É como se sua mente estivesse se reorganizando, separando as peças do mês, abrindo espaço para uma clareza que ainda não chegou, mas está a caminho. A energia é de exigindo ação. É como se o espaço ao seu redor começasse a respirar em sintonia com você, não por acaso, mas por uma espécie de magnetismo silencioso. Objetos que antes pareciam perdidos de repente reaparecem no lugar certo. Conversas que você adiou por meses surgem naturalmente, como se o universo estivesse alinhando os ponteiros para que tudo chegue no momento exato. Não é coincidência. É a sua energia, agora mais clara e focada, reorganizando o externo para refletir o interno. Você percebe que as coisas que antes demandavam esforço agora fluem com uma facilidade quase desconcertante. Um e-mail que você vinha protelando é respondido em minutos. Uma decisão que parecia complexa se resolve com uma simplicidade surpreendente. Até mesmo as pessoas ao seu redor parecem mais receptivas, como se estivessem captando, sem palavras, a nova frequência que você emana. Não é magia. É a consequência natural de um sistema interno que finalmente encontrou seu eixo. E então, quase sem aviso, chega o momento em que você olha ao redor e percebe: o caos que antes parecia inevitável agora faz sentido. Não porque ele tenha desaparecido, mas porque você deixou de lutar contra ele. As peças que pareciam fora do lugar estavam, na verdade, esperando por esse realinhamento. Seu ambiente não mudou sozinho. Você mudou primeiro, e o mundo ao seu redor apenas acompanhou. Essa é a beleza desses últimos dias de novembro. Eles não exigem que você force nada. Eles pedem apenas que você permita. Permita que a tensão inicial se transforme em clareza. Permita que o alívio emocional dissolva o peso do passado. Permita que o silêncio revele o que precisa ser visto. E, acima de tudo, permita que o externo se reorganize como um espelho do que já aconteceu dentro de você. Quando dezembro chegar, você não estará entrando nele como quem começa algo novo, mas como quem reconhece o que já estava em movimento. E essa é a diferença entre forçar um recomeço e deixar que ele se revele. Porque, no fundo,
O que esses dias estão lhe mostrando é que a transformação não é algo que você faz. É algo que você deixa acontecer. E quando acontece, não há como voltar atrás. Só há como seguir em frente, mais leve, mais alinhado, mais você. Caminhando na direção certa o tempo todo, só não havia parado para ouvir. E então, quando menos espera, o déjà vu chega como um sussurro do futuro. Não é uma lembrança, mas um reconhecimento. Algo dentro de você já sabe o que está por vir, porque, no fundo, já viveu isso antes, não na memória, mas na essência. É como se o universo estivesse dizendo: você está no lugar certo, na hora certa, mesmo que ainda não saiba por quê. E essa sensação não é coincidência. É a prova de que sua energia está se alinhando com o que vem pela frente, como um rio que encontra seu curso natural depois de meses de desvios. Esses dias não são sobre adivinhar o futuro, mas sobre confiar no presente. Cada déjà vu é um sinal de que você está se aproximando de algo maior do que suas dúvidas. Não é magia, é sintonia. Seu corpo, sua mente e seu espírito estão finalmente em harmonia com o que está por vir, e por isso você reconhece o que ainda não aconteceu. É como se o tempo dobrasse sobre si mesmo, mostrando que o que você busca já está dentro de você, esperando apenas o momento certo para se revelar. E quando dezembro chegar, você não estará começando do zero. Estará apenas dando o próximo passo em um caminho que já conhece, mesmo que ainda não tenha visto todo o trajeto. Porque a transformação não é sobre mudar quem você é, mas sobre lembrar quem sempre foi. E esses últimos dias de novembro são a ponte entre o que você deixou para trás e o que está prestes a se tornar. O silêncio não é vazio. É o espaço onde sua verdade pode respirar. As conexões que se afastam não são perdas, mas liberações. Os hábitos que se tornam pesados não são fracassos, mas sinais de que você cresceu. E cada momento de déjà vu não é um erro da mente, mas uma confirmação de que você está exatamente onde deveria estar. Porque, no fim das contas, dezembro não é um recomeço. É a continuação de algo que já começou dentro de você. E quando você finalmente cruzar essa linha, não será como alguém que está tentando algo novo, mas como alguém que está voltando para casa. Caminhando por um caminho que já se formava sob seus pés muito antes de você perceber. E a verdade é que o déjà vu nesses dias não é um aviso. É uma confirmação. É o universo mostrando lampejos de uma linha do tempo com a qual você está prestes a se fundir. Você não está se lembrando do passado. Está se lembrando do seu potencial. O déjà vu não é o passado se repetindo. É o seu futuro chamando. E esses próximos dias vão tornar esses momentos mais frequentes, mais vívidos, mais intensos. Eles estão moldando a versão de você que está por vir. Dezembro vai trazer à tona aquela parte de si que está alinhada, consciente e pronta para o salto que vem se construindo nos bastidores há meses. E quando você entende o que o déjà vu está sinalizando agora, percebe que essa transição não é apenas interna, ela está preparando você para um nível completamente novo de visibilidade. O que esses últimos dias de novembro estão realmente fazendo, por trás de cada intuição, de cada momento de recolhimento, de cada ciclo de liberação, é preparar você para uma versão de si mesmo que será impossível de ignorar em dezembro. O silêncio em que você está entrando não é um fim. É a preparação para um começo que vai fazer você se sentir mais vivo, mais confiante e mais alinhado do que esteve o ano todo. Essa fase de isolamento não existe para protegê-lo do mundo. Ela existe para prepará-lo para o momento em que o mundo finalmente vai se sintonizar com a sua nova frequência. Isolamento não é sobre proteção. É sobre preparação para a exposição, não qualquer exposição, mas a sua. Dezembro tem o dom de destacar aqueles que passaram novembro fazendo o trabalho interno em silêncio, enquanto os outros corriam, se desesperavam ou se distraíam. É por isso que esse momento parece tão diferente. Você está sendo posicionado, não escondido. Quando dezembro chegar, você vai notar uma mudança não apenas em como se sente, mas em como os outros reagem a você. Pode se tornar mais magnético sem esforço. Pode atrair oportunidades que parecem surgir do nada. Pode se ver falando, agindo ou decidindo com uma clareza que faz as pessoas pararem para olhar. Dezembro amplifica a energia com que você entra nele, e esses últimos dias estão esculpindo essa energia com precisão.
Não se trata de se tornar alguém novo. Trata-se de se tornar a versão de si mesmo com a qual você vem se alinhando aos poucos, há meses. Talvez você olhe para o começo do ano e perceba quanto da sua vida antiga já não serve, quantos hábitos se dissolveram sem alarde, quantos apegos deixaram de parecer um lar. Dezembro amplia essas transformações e as transforma em impulso. Você pode se tornar mais visível socialmente, espiritualmente, emocionalmente ou até profissionalmente. Pode se tornar mais corajoso, ocupando espaços que antes hesitava em entrar. Pode romper dinâmicas antigas simplesmente por não se encolher mais para caber nelas. E quando isso acontecer, não será por acaso. Será porque você já estava pronto.